Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre os aspectos ligados à navegação durante a dinastia de Borgonha, primeira dinastia que governou Portugal entre 1139 e 1383. Durante esse período nós tivemos 9 reis portugueses, começando com Dom Afonso Henriques e terminando com Dom Fernando I. Sobre todos esses reis nós já falamos nos vídeos anteriores. Já explicamos os principais fatos e acontecimentos de cada um desses reinados. Hoje nós vamos fazer uma pequena e rápida abordagem sobre os aspectos ligados à navegação. O que no reinado de cada um desses reis, ou da maioria deles, foi feito pela navegação em Portugal. Ok? É isso que nós vamos falar aqui nessa aula de hoje. Lembrando que esse é o segundo vídeo da primeira semana de História do Brasil, expansão marítima portuguesa. Muito bem. Portugal sempre teve um destino ligado à navegação ao mar. Okay? Isso por razões óbvias. Primeiro, por conta da geografia dele mesmo. Portugal é uma tripinha que fica ali apertada entre o Oceano Atlântico e entre a Espanha. A Espanha, se você observar o mapa, você vê que a Espanha praticamente engole Portugal e deixa ele praticamente empurrado para o Oceano Atlântico. No século XII, quando da formação do Reino de Portugal, o Oceano Atlântico ele era intransponível e talvez até quase inavegável, né? Porque os recursos tecnológicos que eles tinham para navegar não eram capazes de vencer o oceano. Mas, mesmo assim, Portugal sempre se dedicou a essa vocação que ele tinha para o mar. Ok? Veja bem, o solo português, não todo o solo português, mas no território de Portugal há grandes áreas de solo estéril, de solo infértil. E isso prejudicava a produção de alimentos. Além do mais, há regiões em Portugal que sofriam com grandes estiagens. Então, diante desse quadro e da necessidade de complementar a alimentação, Portugal se voltou para a pesca. Okay? E, além disso, já falamos disso, a própria geografia de Portugal, para usar uma expressão do Hélio Viana, fez de Portugal um devoto do mar, um devoto da navegação. Ok? Muito bem. Só para a gente ter uma ideia disso, Portugal surge no século XII. Portugal, propriamente dito, surge no século XII. E, desde o século XII até o século XVI, há inúmeros relatos e inúmeros registros de colônias de pescadores espalhadas pelo litoral português. Okay? Então, o litoral português está polvilhado, já nesses séculos, de 12 a 15, de 12 a 16, polvilhado de inúmeras colônias de pescadores. A pesca era uma atividade econômica extremamente importante para os portugueses. Na verdade, né? Mas naquela época era mais importante ainda. Ok? Muito bem. Além disso, um dado importante. A pesca da baleia já é registrada desde o século XIII. Isso pode parecer pouco importante, mas imagine no século XIII, com aquelas galés a remo, com uma vela insignificante, muito pouco útil. Os barcos eram movidos a remo, logo não eram tão grandes assim, pescando baleias. Tá? E o óleo de baleia, o azeite de baleia, já era extraído e utilizado. Era utilizado como combustível, era utilizado como gordura para preparação de alimentos, fabricação de sabão. Né? Então, desde o século XIII que Portugal já se dedicava à pesca da baleia. Temos aqui uma imagem, nós podemos observar, isso é um navio-museu. Um navio-museu que é de Portugal, tá? É um navio recente, claro, é um navio do século XX, mas que já não atua mais com as suas funções originais, porque foi transformado num museu. Então aí você pode observar a imagem, não sei se dá para ver muito bem, como eu vejo aqui,
mas tem todos os setores do navio aqui, casa das máquinas, casa do leme, cozinha, guincho, porão de salga, porão de congelados, já que é um barco mais moderno, né? Muito bem, então, foi apenas uma curiosidade que eu encontrei aí, para mostrar para vocês o quanto a pesca foi importante para Portugal, né? Transformaram um navio de pesca em museu. Continuando, além da pesca, obviamente, as campanhas militares no mar sempre estiveram presentes na história de Portugal. Há registros muito antigos de batalhas no mar, batalhas navais, né? Então, por exemplo, na Grécia Antiga nós vemos famosas batalhas acontecendo ali em Atenas, na região de Atenas, no mar. Nós vemos também os romanos enfrentando os macedônicos no mar Mediterrâneo. Okay? Então, as batalhas no mar sempre existiram. E Portugal, sendo um país vocacionado para o mar, sempre utilizou como arma a sua marinha. Ok? Então, se vocês observarem a imagem que está na tela, vocês vão ver uma imagem feita por um artista, um pintor português de 1917, o Alfredo Roque Gameiro, e o nome desse quadro é Cerco de Lisboa. Em 1147, Dom Afonso Henriques, com a sua política de expansão do território português, muito eficiente por sinal, vai chegar até Lisboa. E para conquistá-la, tomá-la aos mouros, integrá-la ao território português, ele vai se utilizar de uma grande frota naval. Okay? Então, aí na imagem mesmo, a gente pode ver a quantidade de embarcações. Portugal cercou Lisboa e a sua grande arma foi chegar pelo mar. Okay? Com a sua frota militar, digamos assim. Okay? Além disso, toda a expansão marítima portuguesa, nós estamos falando agora de alguns aspectos apenas da navegação, nos primórdios lá do Reino de Portugal. Mas toda a navegação, todas as grandes navegações que vão começar em 1415, em Ceuta, vamos falar sobre isso melhor durante essa semana ainda, mas Portugal vai ter aí quase 2 séculos de grandes navegações, grandes conquistas, encantando e surpreendendo o mundo inteiro, né? Um país tão pequeno fazendo tão grandes coisas. E tudo isso foi registrado, inclusive, na obra de Luís de Camões, Os Lusíadas. Então, veja, Portugal sempre deu um caráter guerreiro às suas conquistas. Ou, em outras palavras, sempre foi na base da força que Portugal fez suas conquistas. Em muitos poucos casos, com certeza menos da metade dos casos, as conquistas foram pacíficas. Ok? Então, sempre vai haver esse caráter guerreiro no que se refere à navegação em Portugal. Ok? E isso fica claro desde a fundação do Reino de Portugal. Tá? O Reino de Portugal, lembrem-se, é formado em 1139. Em 47, nós já estamos vendo aqui Lisboa sendo tomada por uma frota portuguesa. Ok? Muito bem. Muito bem. Dom Afonso Henriques, nós já vimos, ele inicia a dinastia de Borgonha. Tá? Aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo aí os 9 reis da dinastia de Borgonha. Ok? Vamos lá, aqui nós só temos as alcunhas, né, os cognomes que eles pelos quais eles ficaram conhecidos. Então, o primeiro, também chamado de o Fundador, mas que aqui aparece como o Conquistador, é o próprio Dom Afonso Henriques. O segundo, o Povoador, é Dom Sancho I. O próximo, o gordo, é Dom Afonso II. O capelo é Dom Sancho II. Dom Afonso III é o bolonhês. O lavrador, também conhecido como pai da pátria, tá? É Dom Diniz, talvez o maior rei aí. Vamos excetuar Dom Afonso Henriques, que foi o fundador, né? Mas tirando Dom Afonso Henriques, ao lado de Dom Diniz, talvez Dom Fernando sejam assim os principais reis, ok? Dom Diniz, o lavrador. O bravo vai ser o Dom Afonso IV, Dom Pedro I, o justiceiro, e Dom Fernando I, o Formoso.
Vamos ver então o que no reinado de cada um deles, ou da maioria deles, em alguns não há nada digno de menção em relação às navegações. Mas vamos ver o que fizeram esses reis pela navegação em Portugal, para o desenvolvimento da navegação em Portugal. Aqui à direita vocês têm uma estátua do Dom Afonso Henriques, ok? Ela está ao norte de Portugal, na cidade de Bragança. Muito bem, é uma obra aí do Soares dos Reis. Dom Afonso Henriques, o nosso primeiro rei. No governo de Dom Afonso Henriques, nós já falamos, Lisboa foi conquistada graças a uma frota que cercou a cidade, colaborou no cerco da cidade. Essa frota não era composta só por embarcações portuguesas. Houve aí uma parceria, principalmente com a Inglaterra, e Portugal montou uma grande frota com aliados estrangeiros, até porque, lembrem-se, nesse momento, na Europa estão acontecendo as cruzadas. E não era do interesse só de Portugal expulsar os mouros da Península Ibérica. Então, Portugal vai se aliar a outros países cristãos, formar uma grande frota, cercar e tomar Lisboa, porque todos tinham o mesmo objetivo, que era o combate ao infiel. Era a expulsão da Europa dos muçulmanos. Ok? Muito bem. Além disso, outro fato digno de nota no governo de Dom Afonso Henriques foi o seguinte. Em 1180, né, várias galés muçulmanas foram avistadas, né, nas proximidades do rio Tejo, procurando, provavelmente, confrontar os portugueses, tentar conquistar algum território. Muito bem. Dom Afonso Henriques envia esse nobre chamado Dom Fuas Roupinho procurar, né, enfrentar e expulsar esses mouros, esses muçulmanos que estavam ali. Muito bem. Dom Fuas Roupinho parte dali da região do Tejo, e quando ele chega no Cabo Espichel, se você olhar lá no mapa de Portugal, você vai ver que tem vários cabos. Um deles ali, mais ao sul de Lisboa, é Cabo Espichel, ok? Ali eles vão se encontrar e vai haver essa batalha, uma batalha que ficou famosa, em que Dom Fuas Roupinho não só venceu e aprisionou e matou os mouros, como aprisionou e, digamos assim, confiscou, ficou com todas as embarcações mouras. Okay? Então, um outro fato aí importante ligado à navegação no governo de Dom Afonso Henriques, também conhecido como Dom Afonso I. Muito bem, aí nós temos aí o Dom Sancho I, que é o segundo rei de Portugal, da dinastia de Borgonha, logicamente, e ele também tem aí duas coisas que merecem ser ditas em relação à navegação durante o seu reinado. A conquista de Silves, em 1189. Então, dando continuidade à política de Dom Afonso I, Dom Afonso Henriques, em expandir o território e expulsar os mouros, afugentar os mouros para a África, Dom Sancho I, em 1189, vai conquistar Silves, que é uma cidade que fica, podem olhar o mapa aqui, fica lá no sul do atual Portugal, numa região chamada Algarves. Ok? Então, como eu falei ontem, essa região sul aqui, mas onde eu estou passando o mouse, chama Silves. Onde está aqui o balãozinho do Google Maps, Silves é aí. E toda a região aqui ao redor é o Algarves. Ok? Lembrando que Dom Afonso III, já vamos falar sobre isso, vai conquistar os Algarves aqui, né? Mas vamos chegar lá ainda. Muito bem. A conquista de Silves por Dom Sancho I, então, merece registro. E, além disso, uma coisa que talvez não seja tão importante assim, mas tem a sua importância, foi que ele mandou instalar, construir debadoiras. Debadoiras são cabrestantes. Cabrestantes, se você der uma pesquisada aí no Google, você vai descobrir que são coisas parecidas com essa aqui da imagem à direita. Aqui, ó.
lógico que essa é uma imagem moderna, tá? Mas eram coisas desse tipo que tinham uma função muito simples, ajudar os navios a encalharem com segurança, ok? Então, esses instrumentos aí foram construídos, começaram a ser construídos por Dom Sancho I, o segundo rei de Portugal. Chegamos em Dom Afonso III, o Bolonhês. Ele não é o terceiro rei, tá? Porque a gente pulou dois aí, o Dom Afonso II, Dom Sancho II, eles não têm aí colaboração nessa área da navegação que mereça aí grande menção. Tá? Então, o quinto rei de Portugal, Dom Afonso III, o Bolonhês, primeiro, durante o seu governo, vai ser registrado, já há notícias da pesca de coral, ok? Coral, essas formações rochosas, que na verdade não são rochas, tá? são seres vivos ali, né? Os corais tinham um valor muito grande. Eu realmente não sei se até hoje eles têm tanto valor. Talvez tenham, porque existe um projeto de lei do deputado aqui de Pernambuco, Daniel Coelho, que é um projeto de lei para proibir a extração dos corais. Tá? E, nesse momento aqui da história de Portugal que nós estamos falando, os corais eles tinham grande valor porque eles eram utilizados para a fabricação de joias, eram utilizados no combate a inúmeros males, inúmeras doenças. Era considerada assim, uma substância com grandes propriedades medicinais. Então, só para vocês terem uma ideia, o pó, né, você extrai o coral, como vocês estão vendo aqui na imagem da esquerda, aqui, uma imagem antiga já, uma gravura do século XIX, da extração do coral, tá certo? Então, pega-se o coral, ele é moído, e com aquele pó, eles utilizam para fraturas, utilizam para memória, você ingere aquilo para memória, ingeria no caso, visão, audição, estresse, coração, insônia, é uma verdadeira elixir dos deuses aí para curar doenças de todo tipo, né? E também tinha um valor, digamos assim, um valor supersticioso talvez. Ele era usado como amuleto, né? Então, o coral já aí no século XIII sendo extraído pelos portugueses e representando uma atividade econômica importante aí para eles, ok? Além disso, vamos mencionar aí algo bastante importante, né? O cerco de Faro, que é a principal cidade da região do Algarve, lá onde a gente viu que foi conquistada a cidade de Silves por Dom Sancho I, Dom Afonso III vai conquistar toda a região do Algarve e vai anexá-la a Portugal, ok? E em 1249, esse cerco da cidade de Faro vai ser feito, sim, com o auxílio, com a força da marinha portuguesa. Então, as embarcações militares portuguesas vão ser usadas e vão ser decisivas para a conquista dessa importante região de Portugal. E aqui, com esse rei, fecha-se, né, o território português, é integralizado aí. Território continental, claro, porque depois ele vai fazer muitas conquistas, né, ilhas e tudo mais. Mas o território português é finalizado aqui no governo de Dom Afonso III. Está aí a imagem dele, do lado direito aí. Muito bem. Dando continuidade, Dom Dinis, um grande rei, fez inúmeras coisas. Se você quiser, volte lá na aula 8, e você vai ver a quantidade de coisas importantes que merecem destaque no governo de Dom Dinis. Mas no que se refere às navegações, ou ao desenvolvimento da navegação, vamos mencionar que ele construiu o Porto de Paredes, que fica mais ao sul de Portugal, salvo engano, posso estar enganado também, mas a construção desse porto foi feita no reinado dele. Já falei isso lá na aula 8, né? Ele mandou plantar o pinhal de Leiria. Você pode estar se perguntando qual é a importância disso para o desenvolvimento da navegação. Bem,
O Pinhal de Leiria, tem até uma imagem dele real aqui, tá? Isso aqui foi uma foto tirada lá de dentro. O Pinhal de Leiria fornecia, um dos motivos para ele ter sido construído por Dom Diniz foi para fornecer madeira para a fabricação de embarcações. Ok? Então Portugal sempre construiu muitas embarcações e o Pinhal de Leiria sempre foi uma fonte de madeira para isso. Ok? Muito bem. E também Dom Diniz nomeou o primeiro almirante português. Então aí, oficialmente falando, né, a Marinha Portuguesa, como se conhece até hoje, teve o seu primeiro almirante nomeado aí por Dom Diniz. O nome dele era Nuno Álvares Congominho. Ok? Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para dizer sobre isso. Esse Nuno Álvares Congominho foi nomeado almirante português no ano de 1307, ok? Está aqui do lado esquerdo nosso amigo aqui, Dom Diniz, o pai da pátria. Foi também conhecido como lavrador, pelos seus incentivos à agricultura, drenando pântanos. Portugal pode-se dizer que conseguiu algum avanço aí nesse período aí da dinastia de Borgonha na agricultura, foi graças a Dom Diniz, ok? Dom Afonso IV, o Bravo, que é o rei que vem após Dom Diniz, né? Dom Diniz é o 6º rei, esse aqui é o 7º, Dom Afonso IV. No seu governo, em 1336, os portugueses chegam às Ilhas Canárias, ok? Mais para frente vamos ver que vai haver uma disputa entre Portugal e Espanha sobre essas Ilhas Canárias e a Espanha vai sair vencedora. E além disso, há o registro de um tratado do rei da Inglaterra, o Eduardo III, que ainda lá no século XIV fez uma aliança com Portugal, principalmente com as cidades de Lisboa e Porto, e significava o que esse tratado? Significava que haveria liberdade recíproca entre Inglaterra e Portugal para a pesca nos seus mares respectivos. Então, os pescadores, os navegadores portugueses teriam liberdade para fazê-lo nos mares ingleses e, da mesma forma, os ingleses nos mares portugueses. Ok? Então, temos aí a imagem das Ilhas Canárias e também a imagem do Dom Afonso IV aí, com sua armadura e sua coroa. Muito bem. O último rei de Portugal da dinastia de Borgonha, mais importante com certeza do ponto de vista da navegação, do ponto de vista naval, digamos assim. Dom Fernando I Formoso vai ser o último rei da dinastia de Borgonha e a primeira coisa que a gente pode mencionar é a seguinte: a Ordem de Santiago, que era uma ordem militar religiosa fundada nos reinos de Castela e Leão, que são aí vizinhos de Portugal, ela vai fazer um acordo com Dom Fernando I para que fosse recolhido o dízimo dos peixes que entrassem no continente pelo rio Sado. Então esse rio Sado é o seguinte, ele nasce, é um rio que corre do sul para o norte, e ele nasce próximo a Ourique, que é uma cidade lá, a gente já falou sobre essa batalha de Ourique, extremamente importante. Nasce em Ourique e corre para o Atlântico, meio que não é nem para norte, ele corre para noroeste, ok? E as embarcações que entrassem por ali, houve esse acordo aí do rei Dom Fernando com a Ordem de Santiago para recolher o dízimo, recolher aí um imposto aí de 10% no valor dessa pesca. Então fica registrado isso aí. A marinha de guerra foi usada várias vezes. Lembrem-se que Dom Fernando fez 3 guerras contra Castela. E em 2 dessas 3, na primeira e na terceira, a marinha portuguesa foi decisiva em favor de Portugal. Okay? Então, mais esse registro aí importante no governo de Dom Fernando. Além do mais, isso aqui é sensacional e muito importante. Okay? Lembrem-se, nós já estamos no século XIV, caminhando para o final do século XIV. Vai ser graças às medidas tomadas por Dom Fernando que a navegação vai se desenvolver muito em Portugal no século XV, até culminar nas maravilhas do XVI. Okay? Mas, veja bem,
ele tomou medidas favoráveis à construção naval. Que medidas favoráveis eram essas? Olha só, no governo de Dom Fernando, aquelas pessoas que quisessem explorar economicamente essa área do desenvolvimento naval tinham isenção de impostos, eles tinham garantias que os outros empreendedores não tinham, e ainda o rei concedia vantagens para os armadores, para essas pessoas que do seu próprio bolso, correndo riscos, investiam na construção naval. Não havia atividade mais arriscada, né? Porque Portugal queria cada vez mais novos horizontes. Novos horizontes significava navegar o Atlântico. Então era algo extremamente arriscado. Poderia dar certo e ser extremamente lucrativo, mas poderia dar errado e o cara, além de perder tudo, morrer. Então, para incentivar as pessoas a fazerem isso, Dom Fernando fazia o quê? Isentava o cara de pagar imposto, dava garantias a mais para ele, concedia coisas que não concedia a nenhum outro tipo de empreendimento. Então, isso é muito importante, porque isso motivou muita gente que tinha dinheiro a investir no desenvolvimento das embarcações, das técnicas de navegação. Ok? Muito bem. Isso também atraía gente de fora, gente que tinha interesse nessa área, que trabalhava com isso, vinham para Portugal para poder desenvolver ali suas atividades, já que ali era mais vantajoso. Ok? Isso nos leva ao próximo ponto, que é o seguinte. Graças a isso, aumentou muito a circulação de embarcações em Portugal e, logicamente, aumentaram as exportações de Portugal. Então, Portugal começou a desenvolver muito o seu comércio marítimo, exportando seus produtos, principalmente agrícolas, e importando manufaturas, importando tecidos. Então, o comércio, digamos assim, a balança comercial de Portugal ficou bastante favorável e cresceu muito a circulação de mercadorias. E isso, logicamente, gera riqueza para o país, digamos assim, para o reino, né? Muito bem. Além disso, o Porto de Lisboa, que é um porto antiquíssimo, né? O Porto de Lisboa, salvo engano, não se sabe nem assim, exatamente a sua origem, até porque é um porto natural, né? Assim, mas eu quero dizer assim, desde quando se tem notícias, os fenícios utilizaram aquele porto. Então é um porto antiquíssimo, que os romanos utilizaram, os árabes utilizaram, foi disputado entre árabes e portugueses, tá? É um porto que fica na desembocadura do rio Tejo, no Oceano Atlântico. Então, o que acontece? Durante o reinado de Dom Fernando I, o Porto de Lisboa fez com que as rendas da alfândega aumentassem formidavelmente. Okay? E, além do mais, a presença estrangeira de navegadores, de comerciantes no Porto de Lisboa era enorme. Então, realmente, as medidas tomadas por Dom Fernando são imprescindíveis para a gente entender todo o desenvolvimento que a navegação vai ter em Portugal. Ok? Muito bem. E para terminar aqui, o que nós vamos falar sobre Dom Fernando, dizer o seguinte, que em Portugal foi líder no desenvolvimento de novos tipos de embarcação. Ok? Então, por exemplo, nesse momento da história, Portugal já não vai usar mais galés, ou então as chamadas galeotas, que eram embarcações semelhantes, só mudavam no tamanho e na quantidade de remadores. Portugal já vai passar a usar barcas, barinéis, que são novos tipos de embarcação, que usam muito mais os ventos em seu favor. As velas são mais complexas, mais bem desenhadas e aproveitam muito mais a força dos ventos. E já vai ser aqui que vai haver o germe da construção de caravelas. Ok? Então, sem dúvida alguma, Dom Fernando I é um personagem extremamente importante para a gente entender a expansão marítima portuguesa. Ok? Muito bem. Vai haver uma questão dinástica muito, muito séria em Portugal quando morre Dom Fernando. Ok? Então, Dom Fernando,
ele tinha uma filha, Dona Beatriz, que era casada com o rei de Castela, ok? E quando ele morre, a rainha, a mãe de Dona Beatriz, Dona Leonor, assume o trono e fica sendo regente da filha, até a filha poder assumir. Só que a população de Portugal, todos, né? Não só o povo, os populares, mas também a nobreza, comerciantes, Portugal como um todo, não aceita, não vê com bons olhos a posse de Dona Beatriz, né? Então, Dona Beatriz ser sagrada rainha significaria uma ameaça à independência de Portugal, já que ela era casada com o rei de Castela. Então, o que acontece é o seguinte: eles se revoltam, nomeiam Dom João, mestre de Avis, como defensor e regedor do reino. Nesse momento, o rei de Castela invade Portugal, cerca Lisboa, tentando fazer valer o direito da esposa de assumir o trono. E o que acontece é que reúnem-se cortes em Coimbra para decidir o que vai acontecer com o país. Nessas cortes de Coimbra, um advogado, um legista, como eles chamavam, chamado João das Regras, vai se destacar muito, defendendo os direitos do mestre de Avis, Dom João, que, por sinal, Dom João era filho de Dom Pedro I. Então, só que ele era um filho bastardo, tá? Então, os direitos dele ao trono vão ser defendidos com um brilhantismo por esse João das Regras, e as cortes vão aclamá-lo como rei. E veja, ele não era da dinastia de Borgonha. É aí que acaba a dinastia de Borgonha, porque Dom João I, que era o mestre de Avis, vai inaugurar uma nova dinastia, que é a dinastia de Avis, que nós vamos começar a falar mais amanhã, ok? Muito bem, então aqui, acabei falando desses pontos todos aqui, né? Um interregno, pessoal. Então é o seguinte, vamos voltar um pouco aqui para vocês entenderem. Dom Fernando governa até 83, aqui o mouse aqui, de 67 a 83. Em 83 ele morre e tem essa questão dinástica. De 83 a 85 vai haver toda essa problemática da sucessão ao trono. Tá? Então 7 meses vão passar, por exemplo, Lisboa vai ficar 7 meses cercada pelo exército de Castela. Então aí o que acontece, eu acabei de falar para vocês, Dom João I de Castela manifestou pretensão à coroa e invade Portugal, né? Na verdade ele dizia defender a posse da mulher, Dona Beatriz, que era filha de Dom Fernando. Só que, em outras palavras, ele queria o trono para ele, logicamente. Vai haver uma guerra com Castela, porque Castela vai invadir Portugal, cerca Lisboa, reúnem-se cortes em Coimbra para decidir o futuro. João das Regras se destaca brilhantemente defendendo o direito do mestre de Avis ao trono. E eu vou parar por aqui, né? Vou adiantar só que o Dom João I vai assumir o trono como rei em 1385 e vai dar início a uma nova dinastia, que é a dinastia de Avises, que nós vamos falar mais sobre ela amanhã e nas próximas aulas. É nessa dinastia de Avis que vai se desenvolver de forma assim impressionante a navegação portuguesa, e eles vão fazer conquistas assim inimagináveis para um país pequeno e modesto como Portugal. Ok? Pessoal, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, sugestão, escrevam aí nos comentários, em relação ao vídeo de ontem também. E vamos em frente. Até amanhã.